Olá, olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pontos base do amigurumi. Então, eu vou ensinar o ponto V, o ponto falso X, vou ensinar aumentos e diminuições, tanto no ponto V como no ponto X, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer amigurumi, é iniciante no crochê, no amigurumi, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho aqui das notificações e vem comigo! Então, o nosso ponto V, eu já fiz aqui um pedacinho, né, para seguir. O ponto V, a gente vai introduzir a agulha no próximo ponto, passo por baixo do meu fio, laço e laço novamente para finalizar o ponto. Tá vendo que ele forma um Vzinho? Então, vamos lá. No próximo ponto, passo a agulha por baixo do fio, laço novamente por baixo do fio e finalizo. Então, eu vou lá no próximo, passo a agulha por baixo do fio, dou a laçada, passo por baixo do fio e dou a última laçada. Vamos lá de novo, passo por baixo, puxo e dou a laçada final, tá? Então, esse ponto aqui, para quem tem a tensão do ponto muito justa, que é aquele ponto que fica bem apertadinho, esse ponto aqui pode ficar bom. O meu ponto, ele tem uma tensão média, ele não é nem tão apertado, nem tão solto. Então, as minhas peças nesse ponto, elas acabam não ficando tão firmes, elas ficam mais soltinhas. Então, quando eu uso esse ponto para fazer, por exemplo, roupinha, ou quando eu quero o chapauzinho, bolsa, algo desse tipo. Quando eu vou fazer as peças de amigurumi, agora eu estou fazendo o falso X, porque pro meu ponto eu acho que fica melhor, tá? Então, eu vou finalizar a bolinha aqui, e aí a gente vai comparar a bolinha com ponto V com a bolinha com ponto falso X. Então, para fazer o nosso ponto baixo em X, a gente vai colocar, então, no próximo ponto aqui, eu vou puxar a agulha, o fio dessa maneira aqui, ó, pegando o fio por sobre o fio, puxo, e agora eu dou a laçada normalmente, tá? Então, vamos lá de novo, puxo o fio por cima e fecho ele, tá? Então, vamos lá, puxo por cima, fecho ele, tá? Então, esse é na verdade, a gente chama ele de falso X, porque ele forma um xizinho aqui na hora do ponto, tá? Vou fazer agora o ponto X verdadeiro. Então, ó, vou introduzir, vou puxar por cima e também vou pegar aqui por cima, tá? Esse ele deixa o ponto bem apertado, tá? Então, ó, pego por cima e pego por cima. Pro meu ponto, ele já fica muito apertado. Eu prefiro fazer o falso X. Vou repetir de novo aqui o falso X. Então, ó, introduzo a agulha no próximo ponto, puxo a laçada sobre o fio, e aí por baixo do fio dou a laçada. Introduzo a agulha, puxo por cima e dou a laçada final. Vou fazer aqui a carreirinha até o final. Então, pro meu ponto, esse falso X deixa o ponto mais justinho e a peça, ela fica mais... ela fica com uma forma mais firme, tá? Pra minha tensão de ponto, tá? Então, é assim o nosso ponto X. Eu vou terminar essa bolinha aqui pra gente comparar com a outra, com o ponto V. Então, para fazer o nosso aumento, nós vamos fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto, tá? Então, vou colocar minha agulha aqui, vou puxar a minha laçada e fecho o ponto. Dentro desse mesmo ponto, puxo mais uma laçada e fecho meu ponto. Então, vão ficar 2 pontos dentro do mesmo pontinho. Vou fazer aqui novamente. Então, faço meu primeiro ponto e, junto com esse ponto, faço o meu segundo ponto. Então, assim, são os aumentos dentro do amigurumi. Diminuição. Então, para fazer nossa diminuição, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, pegando só na alcinha da frente do primeiro ponto, de novo na alcinha da frente do próximo ponto que eu quero fazer a diminuição. Dou a laçada, puxo por esses 2 e finalizo o meu ponto, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Eu vou fazer um outro ponto aqui, que eu tô fazendo a diminuição aqui da minha bolinha. Então, vamos lá, diminuição. Pego só uma alcinha do ponto de base, a outra alcinha do ponto seguinte, passo por entre os 2 e finalizo. Tem uma outra forma de fazer a diminuição, que é alcinha,
do primeiro ponto e na base do segundo ponto, tá? Eu não acostumei fazer esse, porque esse, ó, pro meu ponto, ele fica um buraco, tá? Mas tem algumas pessoas que fazem assim. Uma outra forma também que algumas pessoas fazem é como a gente fazia no crochê convencional. Então, ó, coloco a agulha no próximo ponto, dou a laçada, antes de fechar a próxima, passo no próximo ponto, dou a laçada e fecho. Pro meu ponto também vai formar um buraco, tá? Pra minha tensão de ponto. Para algumas pessoas, pode ser que até dê certo, no meu não dá, tá? Então, vamos continuar fazendo aqui a forma que eu faço. Vou fazer um ponto aqui, que eu tô fechando a minha bolinha. Então, introduzo na primeira alcinha do primeiro ponto, na primeira alcinha do segundo ponto e finalizo, tá? Então, a tensão do ponto nessa hora também é importante para que fique certinho, tá? Então, ó, primeiro, no segundo, puxo e finalizo. Tá? Vamos terminar essa carreira aqui. Então, a diminuição no ponto X vai ser igual a gente faz o ponto X, igual a gente faz a diminuição do ponto V também. Então, ó, primeira argolinha do primeiro ponto, primeira argolinha do segundo ponto. Vou fazer a laçada sobre o fio, puxo o fio e finalizo ele normalmente. Deixa eu fazer mais um ponto aqui, que eu tô fazendo uma carreira de um ponto e uma diminuição. Então, vamos lá, diminuição. Pego a primeira laçada, pego a segunda laçada, vou ajustar aqui porque deu uma afrouxadinha. Vou passar sobre o meu fio, puxo e finalizo o meu ponto. Tá? Então, isso vai deixar o ponto bem fechadinho. Vamos lá mais uma vez, tá? Alcinha, primeira alcinha do primeiro ponto, primeira alcinha do segundo ponto. Passo sobre o fio, dou a laçada e fecho o ponto, certo? Então, é assim que é a diminuição quando a gente faz o ponto, o falso ponto X, tá? Aqui nos nossos amigurumis, certo? Então, vou fazer mais um ponto aqui e fazer a última diminuição aqui da carreira. Então, ó, peguei a primeira laçadinha do primeiro ponto, a primeira laçadinha do segundo ponto, passo por sobre o fio, puxo e finalizo. Então, como ficou bem fechadinho. Então, eu cheguei aqui ao final das bolinhas. Então, essa daqui foi a bolinha feita no ponto V, tá de ponta cabeça, é assim. E essa aqui, é desse lado aqui, a bolinha feita em ponto X. Dá pra perceber o tamanho delas, né? Que essa daqui fica menorzinha, os pontos ficam mais fechadinhos. Eu usei exatamente o mesmo fio, a mesma agulha, e eu fiz ao mesmo tempo, eu fiz as duas juntas. Porque também tem isso, tá? Se a gente começa o trabalho num dia, quando a gente vai para outro dia, ou se a gente fica muito tempo sem pegar, o nosso ponto às vezes dá uma afrouxadinha, dá uma apertadinha, mas aqui não, eu fiz exatamente juntas as duas para mostrar o quanto fica diferente. Então, para mim, essa daqui, ela fica mais firme e os pontinhos, né, pra minha tensão de ponto, fica mais fechadinho. Tá vendo que aqui, ó, eu não forcei, tá, a fibra, mas percebe-se que ficam alguns micro furinhos, e aqui ela fica bem mais fechadinha. E aí, dá essa diferença aqui. Será que no peso dá diferença também? Vamos pegar uma balança para pesar? Deixa eu pegar aqui a minha balança. Vamos ver se no peso também dá diferença, porque, teoricamente, eu usei um pouquinho mais de fio e um pouquinho mais de fibra, né? Então, vamos ver aqui na balança. Então, a balança está zerada. Ponto V, 42 gramas. Zerou, 40 gramas. Então, deu uma diferença de 2 gramas, não é uma diferença muito grande, mas deu uma diferença, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo!